Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o Miami Heat. Foi um dos temas mais pedidos aí nos comentários para eu poder falar um pouquinho sobre o quanto o Miami Heat acabou melhorando dessas últimas temporadas para cá, dessa ausência do Jimmy Butler, dessa pequena mudança no elenco que eles fizeram nessa off-season, acabou gerando resultados muito positivos para a franquia, assim, no curto prazo, não precisou de muito tempo de adaptação, não precisou muito tempo, assim, de ajustes para poder fazer acontecer, e isso decorre muito das peças que chegaram, da falta de egoísmo desse elenco, da quantidade de talentos que eles têm aglomerado ali, por mais que não sejam jogadores muito midiáticos, que chamem muita atenção, que tenham um número de camisetas muito vendidas de forma expressiva na NBA, e ainda assim o Erik Spoelstra deu conta de adaptar esse elenco. Foi uma das coisas que ele mais falou a respeito quando o assunto foi os bons resultados do Miami Heat neste começo de temporada, que ele simplesmente não quis adaptar jogadores para o estilo do Miami Heat. Ele adaptou o ataque do time para que o Miami Heat jogasse melhor, para que as peças que ele tem na mão funcionassem em um novo esquema que não fosse aquele fantasma de Jimmy Butler, aquele fantasma de Big Three, sempre eles tiveram algum tipo de aglomerado de talentos e jogadores que cercassem. Agora eles têm um aglomerado de talentos pulverizados em várias posições que conseguem dar muito bem juntos ao mesmo tempo dentro de quadra, e isso é fantástico, mano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Miami Heat. Se estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, tem a loja Trash Talk, segundo link aqui na descrição. Lembrando que acabou o Novembro Black, que a maior promoção do ano, o maior desconto nas camisetas já foi, porém ainda está em atividade o cupom NBA20, que te dá 20% de desconto em todo o site. É só você colocar lá o cupomzinho na hora de você concluir a compra, que você vai ter um descontinho ainda, beleza? Para aquela rapaziada que ainda não conseguiu aproveitar ou que o salário só cai agora no começo do mês, vocês ainda têm um desconto caso queiram andar dripadíssimos, estilosos para o Natal, para o Ano Novo, com camisetas exclusivas, oversized, de qualidade premium, da loja do seu canal de NBA. Fechou? Agora sem mais enrolação, bora começar. Sei que nesse tempo agora de começo de temporada regular, muita coisa acaba oscilando bastante. Tem times que começam de forma meteórica, ganhando várias partidas seguidas e, mano, aquela loucura. Aí o time começa a perder algumas, aí já não parece mais tão impressionante quanto estavam parecendo. Alguns jogadores têm uma demora um pouco mais para se adaptar ao ritmo da temporada regular e começa a render depois de uns 10, 15 jogos. Mas, aparentemente, o Miami Heat é um time muito linear, muito sólido, que neste exato momento está com 13 vitórias e 7 derrotas, sendo o quarto colocado na Conferência Leste. E pelo que eu assisti do Miami Heat recentemente, pelas poucas partidas que eu assisti ao longo da temporada até agora do Miami, eu peguei uma ou outra pra assistir e eu vi, cara, que time interessante de se assistir, que time interessante como esse elenco tá jogando, que modificações interessantes o Erik Spoelstra fez. Eu vou começar comentando sobre o Erik Spoelstra, porque ele modificou o ataque do Miami Heat para se tornar um dos ataques mais rápidos da NBA. Se não me engano, eles estão em número 1 em pace. Isso mesmo, eles estão no número 1. Eles têm o jogo mais rápido e mais explorando transições, contra-ataques, finalizações rápidas, poucos corta-luzes. Eles atacam muito, tem um volume muito grande de jogo, passam pouco tempo com a bola na mão para definir rápido um ataque. Isso é muito interessante, que me lembra um pouco daqueles 7 Seconds do Phoenix Suns lá, do Steve Nash, só que você troca o Steve Nash pelo Devin Mitchell, que acabou se encaixando como uma luva esse estilo de athletic guard, né, um cara mais atlético, mais rápido, explosivo, mas que ainda consegue ser um pouco mais versátil e arremessar até com umas bolinhas para 3. Então o Devin Mitchell teve um salto na carreira significativo quando ele saiu lá da equipe do Sacramento Kings e se encaixou muito bem no ataque. Eu não enxergava ele como o melhor armador para se colocar nesse estilo do Erik Spoelstra de jogar basquete, mas ele se encaixou perfeitamente, mano. E ele é muito sólido na defesa, ele é muito forte, ele consegue marcar múltiplos armadores com uma certa tranquilidade. Ele não é aquele cara que vai te causar problemas defensivos só porque ele não é tão alto assim, né, para os padrões médios da liga. Então foi um cara que trouxe o atleticismo, a velocidade e a explosão que o time precisava para poder fazer esse ataque rápido de transição, explorando cortes e abrir a bola para fora para chute, já que tem múltiplos jogadores matando muita bola para 3, funcionar muito bem no Miami Heat. Eles fizeram até uma sequência de vitórias muito interessante há pouco tempo atrás. O ponto central do ataque, realmente, na parte de armação, está sendo o Devin Mitchell. Mas não só ele, porque o Miami Heat, neste exato momento, tem 3 jogadores jogando a nível All-Star. Isso é poucas pessoas que vão virar pra você e falar, cara, realmente, o Miami Heat tem 3 jogadores nível All-Star. Porque, geralmente, os jogadores All-Star são jogadores com muita mídia. Mas só que aqui eles têm muito basquete e pouca mídia. E é Tyler Herro, Norman Powell e também Ben Adebayo. Tyler Herro, eu nem preciso dizer, ele voltou de cirurgia, de lesão, e ele falou que ele iria atormentar a liga
porque ele estava treinando para voltar o melhor possível, a melhor temporada da carreira. Ele queria bater mais uma vez, que a melhor temporada dele foi a temporada passada. Nessa temporada ele já tá com 25 pontos de média de novo, só atuou em 3 jogos. Mas, saindo de uma temporada de All-Star, com a confiança que ele tem também características de ser um bom playmaker, né, pra posição de shooting guard. Por isso que eu antigamente envolvi ele em muitos rumores de troca para ver se o Miami Heat pegava um cara mais competente, a gente pode dizer, na parte de armação, mas ele tá conseguindo entregar números sólidos, mano. Além dos 25 pontos, ele entrega 5,3 rebotes e 3 assistências por noite, enquanto está chutando incríveis 50% de 3 pontos com 6 tentativas por jogo. Então, Tyler Herro, voltando de lesão, cara, já jogando 31 minutos por partida, a gente só vai ver melhora dele nessa temporada. Norman Powell, eu acho que o Clippers mais uma vez cometeu um erro, quem sabe eles busquem alguma outra troca para ver se substitui o impacto que foi a saída do Norman Powell para esse elenco, já que as peças que chegaram lá no clipão acabaram não rendendo aquilo que eles esperavam, de fato. Mas no Miami Heat ele veio para mais uma temporada a nível All-Star, que se ele não for All-Star dessa vez, que eu já vim batendo nessa tecla desde o ano passado, vai ser uma puta falta de sacanagem da NBA com um cara como ele, que depois dos 32 anos explodiu para jogar esse basquete que ele tá jogando simplesmente incrível. Ele é o melhor pontuador, na minha visão, ele sendo complementar ao Tyler Herro. Cara, que dupla sensacional que entrega 50 pontos todas as noites, velho. 24,7 pontos, 2,4 assistências com 3,8 rebotes, arremessando 44% para 3 em 7 tentativas por noite. Cara, o Norman Powell não tem muito o que falar, cara. Ele simplesmente é sensacional. Ele faz esse ataque dinâmico do Miami Heat funcionar muito bem. Ele é um bom arremessador, ele arremessa na transição, inclusive com um certo volume, converte muito bem. Ele consegue finalizar a meia distância, jogar num contra um. Ele traz várias características que o time do Miami Heat conseguiu englobar nesse elenco para fazer com que funcionasse. E simplesmente azar do Clippers que trocou um cara como ele, porque não ia ter espaço na folha salarial para poder estender com ele, por um cara como o John Collins, que vem da segunda unidade, e eles nem estão sabendo usar o cara direito lá. Parece uma peça meio que fantasma. Mas vamos continuar. O Ben Adebayo. Pô, é o Ben, né? Ele continua insistindo na bola de 3. Eu acho que em determinadas partidas ele acaba tendo uma tentativa exagerada, mas ele tá convertendo seus arremessos, 35%, fazendo 19 pontos e pegando praticamente 9 rebotes todas as noites. É o power forward que ele meio que tá tentando adaptar o seu estilo de jogo para espaçar um pouco melhor a quadra, e é muito interessante que ele traz, assim, uma defesa a nível all defensive team, sabe? Eu vejo que quando acabar essa temporada, um dos 3 times ideais de defesa do final de temporada vai ter o nome de Ben Adebayo. Quase um toco, quase um roubo de bola todas as noites, contesta muitos arremessos, por mais que ele não seja um bloqueador assim, o Wembanyama, Chet Holmgren, ele toda noite provoca o erro, múltiplos erros de múltiplos adversários em múltiplas trocas, marca diversas posições, ele é um cara muito versátil defensivamente, e na parte do ataque, ele é atlético, ele é explosivo, joga muito bem em dupla, às vezes explora muito o arremesso de 3, mas eu acredito que seja um pouquinho da característica do volume de jogo que o Erik Spoelstra tá tentando impor nesse time. Viu que o Ben Adebayo tá tentando se adaptar? Deixa essa fase de adaptação rolar com ele arremessando um pouco mais, e eu acho que é até interessante, né, os jogadores que tentam, assim, meio que modernizar o seu estilo de jogo, assim como o Brook Lopes, né? Pouco se fala que o Brook Lopes não arremessou nenhuma bola de 3, praticamente teve um aproveitamento ridículo durante os 6 primeiros anos de carreira, e depois do 7º, 8º ano ele adaptou o seu estilo de jogo para arremessar muito mais e arremessar muito melhor, né? Então, Andrew Wiggins tá lembrando muito aquele Andrew Wiggins do Golden State Warriors, veio para uma equipe onde ele não precisa ser o número 1 mais uma vez, e ele se adapta muito bem nessa função, sendo um excelente defensor, defende praticamente as 5 posições da quadra, ainda não tá matando arremesso num volume muito bom, aproximadamente 36% todas as noites, mas é um cara versátil que tem mais de um roubo de bola e quase um toco também por partida, tem também uma quantidade significativa de assistências, 3 assistências praticamente todas as noites, quase 5 rebotes também. Cara, o Andrew Wiggins é um baita de um jogador complementar, aquele jogador que eu falo que é o prototipo ideal de role player hoje em dia na NBA, que você pode tirar o Andrew Wiggins e jogar ele em qualquer franquia que ele vai conseguir dar certo. Precisamos falar sobre o cara que está liderando, se eu não estiver enganado, a corrida de 6º homem do ano, que é o Rami Hackers Jr. Cara, que basquete sensacional. Ele está parecendo um dos melhores jogadores no post de toda a NBA. Ele teve, tipo assim, uma certa oscilação de temporadas, que ele teve uma temporada incrível como calouro, né, concorrendo ali a calouro do ano, só que ele teve o azar de trombar de frente com o tal de Wembanyama. Aí no segundo ano, o que esperavam, principalmente eu esperava uma melhora significativa dele, porque ele já tem muita experiência de NCAA, né, chegou mais velho na liga com 24 anos. Ele acabou tendo uma queda no seu ano de sophomore, só que parece que ele entendeu o valor dele e o estilo de jogo que ele consegue exercer contra os seus adversários no esquema ofensivo do Miami Heat, que é jogando bem no post, finalizando muito bem ali com contato, ele é muito forte. Cara, inclusive eu ressaltei nas partidas que eu assisti do Miami Heat contra o New York Knicks, que ele conseguia colocar no ombro o Mitchell Robinson, de 2,13 e 140 kg,
Deus, colocar o maluco no ombro, ganhar espaço dele embaixo no post e finalizar muito bem. Eu vi múltiplas pós dele fazendo isso, ele faz isso contra qualquer defensor praticamente, tirando os caras assim, né, que ele acaba dando aquela refugada, como todos os outros jogadores da NBA, tipo um Victor Wembanyama, ele é o nosso maior expoente defensivo hoje na liga, ele consegue colocar qualquer um pra jogar no post, joga muito bem de costa, consegue matar um meia distância de forma bem decente, e é o tipo de cara que você utiliza em quadra e que sabe que ele vai contribuir pro seu ataque, se movimentando fora da bola, pegando muitos cuts, definindo ali, jogando no post, mas ele não vai espaçar a quadra de forma muito eficiente. Até porque ele chuta apenas 22% para 3 pontos, só que ele chuta no máximo 2 bolas para 3 por noite. Então tem dia que vai cair, ele vai matar suas 2 bolinhas ali, tem dia que não vai cair, tá tudo certo, ele chuta 1, 2 ali quando tá acabando o relógio, vai pisar aquele chute, mas você sabe que o jogo dele é outro. É concentrado em contra-ataque, cortes e jogo no post, ele tá fazendo isso muito bem, liderando a corrida de sexto homem de forma merecida, teve um grande salto da temporada passada para essa. Pouco se fala também da profundidade desse elenco com questão à rotação, porque o Kelaware é um cara que também tá matando bola para 3. Por incrível que pareça, ele chuta aproximadamente 3 bolas por noite, um pouquinho menos de 3, né, de média, mas só que ele tá convertendo 40% para 3. Então, é o tipo de pivôzão de 2,13 m, que tem uma boa envergadura, não é tão forte, mas só que é bem atlético. Que você coloca ao lado do Ben Adebayo, que em uma noite ou outra, um dos dois vai estar matando bola e o seu time pode espaçar todo mundo. Você pode jogar praticamente com 5 abertos, combinando Kelaware, Ben Adebayo, Tyler Hero, Norman Powell e Devin Mitchell. Ou seja, é um quinteto titular em que todo mundo chuta pelo menos 35% para 3 pontos. É algo sensacional. A profundidade do Miami Heat, a escolha do Kelaware, ele tá se mostrando uma peça muito valiosa. As modificações que eles fizeram no off-season, fora o Norman Powell, que também estão surtindo muito efeito, cara, é o Simone Fontecchio. Me parece que esse cara tem uma das mecânicas de arremesso mais bonitas da NBA atualmente. Todo arremesso dele parece que ele vai matar. Ele jogando contra o Knicks teve um jogo que acho que ele matou 4 ou 5 bolas para 3. Eu falei, cara, alguém, pelo amor de Deus, impede esse homem de arremessar, mano. Ele tá com a média de 10 pontos, inclusive, chutando 39,3% para 3 pontos, só que o volume dele também é consideravelmente grande. Ele chuta aproximadamente 6 bolas de 3 por jogo. E isso é que é muito interessante. A gente olha no time do Miami Heat, a quantidade de jogadores que chutam mais de 3 bolas para 3 ou quase 3, mais de 2 bolas para 3 por jogo, é praticamente o elenco inteiro. E a quantidade de jogadores que também tem um número expressivo de assistências é praticamente o time inteiro, tirando o Kelaware, sabe? O Devin Mitchell, obviamente, que é o principal armador, tá com quase 8 assistências de média, só que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores com mais de 2 assistências por noite, incluindo o Rami Hackers, que serve ali como um point forward e tem 5,3 assistências por noite. E para finalizar a rotação do Erik Spoelstra, ele utiliza o Drew Smith e também o Nikola Jovic, que o Jovic está lesionado agora, ele vai perder algumas partidas, só que jogou 16 jogos e tá com quase 10 pontos de média, e o Drew Smith é um shooting guard que tem um número de minutos um pouco mais reduzido, joga aproximadamente 17 minutos por partida, mas entrega um bom tempo de descanso pro Tyler Hero, pro Norman Powell, é aquela peça sólida que você pode confiar do banco, para também chutar quase 40% para 3 e continuar mantendo um bom nível defensivo. Então, o que falar desse time do Miami Heat? É um time que tem 7 jogadores com mais de 10 pontos por partida, do banco de reservas tem mais 3 jogadores que estão com quase 10 pontos, 9,9, 9,7 e 8,3. Eu tô falando do P.O. Larson, que também é um bom armador para vir da segunda unidade, o Devin Mitchell, que é o armador titular, e o Nikola Jovic, e ainda mais 3 jogadores de rotação que ainda tem 5 pontos de média. Então o time inteiro pontua, o time inteiro entrega assistências, o time tem um excelente aproveitamento para 3, ó, como por exemplo, Tyler Hero 50% para 3, Norman Powell 44, Kelaware 40, Simone Fontecchio 39,3, Drew Smith 37,8, Devin Mitchell 36, Andrew Wiggins 36, P.O. Larson 35, Ben Adebayo 35% quase, Nikola Jovic, e aí começa lá os jogadores que tem uma minutagem menor de rotação, tem uma importância menor para esse ataque, chutam ali na casa dos 30%. Então, cara, que time sensacional. É só deixar aqui bem claro que o Miami Heat é o time que menos faz corta-luzes por ataques e é o time que tem o maior ritmo ofensivo e também está nas top 5 defesas da competição. Então, eu já falei pra vocês, eu avisei durante muitos vídeos nessa pré-temporada que a gente teve que falar sobre múltiplos times, múltiplas vezes, que o Miami Heat é um time. Eles não têm nenhum nome assim expressivo que vai aparecer na mídia o tempo todo, um cara que vai chamar muita atenção, só que coletivamente os caras tinham um time muito decente, muito talentoso, com múltiplas peças, com múltiplos jogadores talentosos, que podia surpreender muita gente. E até agora, os dois times que eu mais falei a respeito de estarem melhores do que quando tinham assim um jogador mais a nível estrela, que é o Toronto Raptors e o Miami Heat, são dois times que estão surpreendendo na Conferência Leste e estão vindo para incomodar muito as cabeças ali com Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Detroit Pistons, que virou uma potência principalmente defensivamente. Esses dois times que eu citei, que eu fiz vídeo recentemente, fora o Toronto Raptors e Miami Heat, são fortes concorrentes a serem finalistas da NBA pelo lado leste. Eu consigo enxergar isso.
esse Miami traz bastante a essência da hit culture, de um time subestimado, de um time que só tinha, assim, jogador com mais nome e outros jogadores menos experientes ali, o Jimmy Butler, e conseguiu chegar em 2 finais de NBA. Esse time tá com um cheirinho de surpreender como aquele time fez. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, quero saber o que você acha a respeito do Miami Heat aqui nos comentários, já que é um dos times que vocês mais pediram pra eu falar aqui neste canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando demais o meu trabalho a continuar de pé. Cupom NBA20 na loja Trash Talk, a sua loja de camisetas oversized com estampas da NBA, segundo o link aqui na descrição. E agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos os inscritos, a rapaziada dos membros aí que fortalece também o meu trabalho. Lembrando que quase 40% de vocês que assistem o meu conteúdo não se inscrevem no canal. Então se inscreve aí, demora apenas um segundo e ajuda demais a eu continuar com esse projeto, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!